Bíblia, se você tem ela aí em suas mãos, ou quem sabe com o celular, eu te convido você a abrir ela lá em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Hoje, eu quero ministrar um pouquinho diferente. Eu gostaria de ministrar um testemunho de um personagem que nós temos pouca narrativa sobre ele. A Bíblia nos permite conjecturar de forma saudável, de forma cuidadosa. A Bíblia nos permite conjecturar e tentar imaginar um enredo de uma história a qual nós lemos. E eu quero ler o versículo 8, o capítulo 8, do versículo 1 ao 4, e trabalhar um pouquinho a vida deste leproso à luz do tema que eu dei a essa mensagem, o toque que traz esperança. Diz assim no versículo 1 do capítulo 8 de Mateus: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém, queridos? Aí esse texto. Não sei quantos já leram essa passagem, não sei quantos já, em algum momento na leitura bíblica que você faz, passou por esse texto e imaginou essa cena. Jesus descendo com a multidão, Jesus sempre andando muito acompanhado com muita gente ao seu redor, e de repente salta alguém na sua frente, e esse leproso, ele chega até Jesus com um pedido: Senhor, se o Senhor pode, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Esse homem, esse leproso, ele foi narrado aqui em Mateus, ele foi narrado em Marcos capítulo 1, do versículo 40 ao 45, ele foi narrado em Lucas 5, do 12 ao 16, mas todos eles, ao narrar a história desse leproso, eles são basicamente parecidas, suas narrativas. É por isso, claro, que os livros Mateus, Marcos e Lucas são chamados de o Evangelho Sinótico, ou seja, eles são parecidos nas suas narrativas. Mas eu gostaria de, nessa noite, te chamar a pensar, te chamar a imaginar como era a vida deste homem, desse leproso. Porque a lepra, ela bania as pessoas do convívio. A lepra, ela trazia às pessoas um afastamento da sociedade, um afastamento do convívio, da família inclusive. E que quando a gente vai ler as Escrituras, por exemplo, lá em Reis, tem uma história muito interessante. Está acontecendo uma grande fome em Samaria, por conta do povo estar caindo na desobediência ao Senhor, na idolatria. Deus se afasta, e quando Deus se afasta, o povo começa a perecer, e os inimigos começam a prevalecer contra eles. E diz as Escrituras que o rei está passando na beira do muro da cidade, e grita uma mulher lá de cima: ó Senhor, nos socorre! E o rei, que não tinha muito o que fazer, porque a nação estava faminta, perguntou o que ele deveria e o que ele poderia fazer por ela, já que não tinha muita situação a ser feita. Ela diz: não, é porque aconteceu algo aqui. Essa mulher veio até mim e falou assim: olha, vamos. A fome era tão grande, irmãos, que ela narra assim que a mulher chegou até ela e falou: vamos comer os nossos filhos. E ela diz: eu concordei com isso, e de primeira mão matamos e comemos o meu filho, mas quando chegou a vez dela, ela não quis dar o filho dela. Disse:
consegue imaginar o tamanho do desespero, de fome? Aí o rei olha aquela situação e ele culpa o profeta que profetizava sobre o povo, trazendo palavras de advertência. Ele diz: é o profeta o culpado, é ele que vive profetizando desgraça, de que Deus vai vir com ira, que Deus vai vir com julgamento, que Deus vai vir com justiça. A culpa é dele. Então faça-me o Senhor outro tanto, se amanhã a cabeça dele não estiver numa bandeja. Ele manda uma carruagem até Eliseu. Antes que chegasse aquela carruagem até Eliseu já diz assim: ó, os pés dos meus acusadores estão vindo aí. Quando eles chegam a acusar Eliseu do que está acontecendo, culpando Eliseu, ele diz: assim diz o Senhor, amanhã, nessa hora que vocês estão chegando aqui, ou seja, 24 horas depois, vai ter tanta comida que vocês vão ter para vender. O soldado, o general que está conduzindo aquela trupe de soldados para prender Eliseu, olhando toda aquela miséria e desgraça da nação toda, ele desdenhando daquela palavra de Deus, ele diz: ainda que abrissem-se as janelas dos céus, não haveria comida para tanta gente. O profeta olha para ele e diz assim: porque você duvidou, você vai ver com os teus olhos, mas a tua boca não vai comer. No outro dia, Samaria está cercada, os inimigos todos acampados ao redor deles, é por isso que não tinha comida, porque ninguém tinha coragem de sair da cidade. Daqui a pouco, 4 leprosos que estavam no leprosário fora da cidade, eles pensam consigo: por que nós vamos ficar aqui morrendo de fome? Porque os leprosos ficavam para fora da cidade, e a cidade, para não passarem fome, a cidade jogava comida para os leprosos do lado de fora. Mas agora, se não tem comida do lado de dentro, como alimentar os leprosos do lado de fora? 4 leprosos dizem assim: por que a gente haveria de ficar aqui morrendo de fome? Vamos fazer o seguinte: vamos até o arraial dos assírios e vamos em busca de comida com eles. A gente já está morrendo mesmo. Se a gente conseguir comida, nós vivemos. Se nós não conseguir, nós morremos, mas a gente já vai morrer aqui do lado de fora. A Bíblia diz que quando aqueles 4 leprosos começam a marchar em direção ao arraial dos assírios, aí que entra o milagre de Deus. A Bíblia diz que quando eles começam a marchar, imagine 4 leprosos, aqueles que está caindo uma orelha, está caindo um pedaço da pele, tudo. Parece uma múmia andando. Quem assistiu o filme A Múmia, né? Aqueles 4 leprosos começam a andar, e conforme eles começam a andar, a palavra diz que lá no arraial dos assírios, eles começaram a escutar um tropel. Ficaram passados daqueles leprosos em direção, em busca de uma resposta para a vida deles. Quando eles vão chegando, os assírios, quando escutaram aquele tropel, diz assim: Israel alugou outras nações contra nós, vamos fugir. É o barulho, o tropel de uma grande exército, vamos fugir. E os assírios fugiram, deixaram tudo, largaram o acampamento como estava e fugiram. Que quando os leprosos chegam, está tudo lá: comida, tesouro, animais, tudo que os assírios tinham no acampamento ao redor, cuidando para que, se Samaria saísse para fora, eles conquistavam. Estava lá, porque os assírios haviam fugido, porque 4 leprosos se dispuseram a mudar de vida. E nesse dia, quando eles chegam, eles encontram comida, eles se alimentam, eles comem, eles enchem os bolsos de tesouro, e eles pensam consigo: não é bom o que a gente está fazendo. Lá dentro eles estão morrendo de fome, agora é a nossa vez de jogar comida daqui para lá. Vamos até a porta e vamos gritar que tem comida do lado de fora. Quando eles vão e gritam: gente, vocês não sabem o que aconteceu. Chegamos no arraial dos assírios e está limpo, não tem ninguém, só tem tesouro, só tem comida, está tudo lá, é só ir buscar. Quando eles anunciam isso, o rei manda os cavaleiros se checarem, eles vão lá ver, realmente é assim, está tudo lá, não tem ninguém, não tem ninguém. E quando eles anunciam ao povo a comida do lado de fora, aquele povo sai. Você já viu aquele Black Friday? É isso? O nome daquele evento que tem? Que você vê alguns vídeos assim, o povo em várias lojas, levando um corte tudo.
quando eles anunciam que havia dormido do lado de fora, aquele povo ali chegou na porta e atropelou quem estava na porta. Sabe quem estava na porta? O soldado que duvidou. E a Bíblia diz que ele viu o que o profeta profetizou, mas não experimentou da bênção. Isso porque 4 leprosos resolveram que eles queriam mudar de vida. E eu lendo esse texto com você, eu gostaria de construir a história desse leproso. Então eu vou ser obrigado a ler com você. E eu gostaria que você tivesse muita atenção, porque eu quero conjecturar com você a vida desse leproso. Qual foi o sentimento dele? Porque às vezes a gente olha para as pessoas nas suas lutas, a gente não sabe a história dela, não sabe o quanto ela tem lutado, não sabe o quanto ela tem perseverado, não sabe o quanto ela tem se esforçado, não sabe os preços que ela tem pagado para estar, ainda que se arrastando como aqueles leprosos, andando na presença de Deus. Então eu vou ler com você. Conjecturas. Eu gostaria de convidar você a ir além dessa narrativa, a pensar comigo. Abra a tua mente. Algumas vezes eu sou vencido pela minha curiosidade e começo a fazer algumas perguntas em voz alta. E é isso que vamos fazer aqui. A perguntar-me em voz alta sobre aquele homem, o que ele sentiu quando o toque compassivo de Jesus tocou a sua enfermidade. Ele aparece uma vez, faz uma petição e recebe um toque. Mas esse é o único toque, esse único toque mudou a sua vida para sempre. E eu me pergunto se a sua história, ao ser narrada por ele, não poderia ser algo assim. Por 5 anos ninguém me tocou. Ninguém. Nenhuma única pessoa, nem sequer a minha esposa, nem sequer a minha filha, nem meus amigos, ninguém me tocava. Olhavam para mim, falavam comigo, sentiam um carinho nas suas vozes, até via a preocupação em seus olhos, mas nunca eu senti um toque, nunca havia, nem uma única vez ninguém me tocou. O que é comum entre vocês, eu cobiçava um aperto de mão, um abraço, um toque no ombro para chamar a atenção. Sabe aquele beijo nos lábios para roubar o coração? Tais momentos foram tirados do meu mundo. Ninguém me tocava, ninguém esbarrava em mim, e o que eu não teria dado para que alguém esbarrasse em mim, ou que me apertasse em uma multidão, ou que meus ombros se encostassem no de outros, mas por 5 anos nada disso aconteceu. Como poderia? Nem ao menos me era permitido andar pelas ruas. Até os rabinos mantinham-se à distância. Não me era permitido frequentar a sinagoga e nem sequer me era permitido receber na minha própria casa. Eu era um intocável, eu era um leproso. Ninguém me tocava. Até hoje, ninguém me tocava. A história desse homem chama a atenção porque nos tempos do Novo Testamento a lepra era uma doença mais temida. A enfermidade deixava o corpo como uma massa de úlceras em putrefação. Os dedos encolhiam e se retorciam, pedaços de pele perdiam a cor, fediam. Certos tipos de lepras matam os terminais nervosos e isso produz a perda dos dedos e até os pés e mãos. A lepra era morta por centímetros. As consequências sociais eram ainda mais severas que as físicas. Considerado contagiosa, o leproso era obrigado a guardar quarentena, recluso e aprisionado a uma colônia de leprosos. Nas Escrituras, o leproso é símbolo de máximo banimento, de reclusão e de deportação. Infectado por uma condição que ele não procurou e rejeitado por todos os que o conheciam, evitado por pessoas que não conheciam e condenado a um futuro que não podia suportar. Na memória de cada um que é relegado a isso, deve ter havido um dia, não deve ter havido um dia sequer, em que se viu obrigado a enfrentar essa verdade. A vida nunca mais seria a mesma. E a lembrança do começo nunca haveria de ser esquecida. E assim era a lembrança desse homem. Um dia, durante a colheita, eu percebi a minha mão
que a minha mão não podia sustentar a foice com a mesma força. Os dedos estavam adormecidos. Primeiro foi um, depois o outro. Em pouco tempo podia empunhar a foice, mas não a podia sentir. E ao terminar a temporada de colheita, não sentia nada nas minhas mãos. É como se a mão que empunhava o cabo pertencesse a outra pessoa. Eu tinha perdido toda a sensibilidade. Não disse nada à minha esposa, mas ela suspeitava de algo. Como poderiam suspeitar? Eu levava minha mão junto ao corpo como se fosse uma árvore ferida. Uma tarde, enfiei a mão numa bacia de água para lavar o rosto e a água ficou vermelha. Um dedo estava sangrando com hemorragia. Eu nem sabia que havia me machucado. Como foi que me cortei? Será que com alguma faca? Será que eu encostei a mão em algum objeto afiado? Deve ter sido, porém eu nada tinha sentido. Está também suja sua roupa, disse a minha esposa com uma voz fraca. Ela estava atrás de mim e antes de olhar para ela, eu fitei as manchas vermelhas em minhas vestes. Por um longo tempo eu fiquei olhando aquela bacia e contemplando as minhas mãos. E algo me dizia que a minha vida tinha sido alterada ali para sempre. Você quer que eu acompanhe ao sacerdote? Ela me perguntou. Não, disse eu com um suspiro, eu vou sozinho. Me virei e vi seus olhos úmidos, e junto dela estava minha filha de 3 anos. Abaixando-me, olhei diretamente em seus olhos e acariciei a sua face sem dizer nada. O que poderia dizer? Endireitei-me e olhei para minha esposa de novo e ela tocou meu ombro e eu com a minha mão boa toquei o dela. Esse seria o nosso toque final. 5 anos se passaram e desde então mais ninguém tinha tocado em mim até agora. O sacerdote não me tocou, olhou para a minha mão, que agora eu levo envolvido num pano, olhou para o meu rosto, agora obscurecido pela tristeza, e eu nunca o culpei pelo que ele me disse. Simplesmente ele estava agindo como tinha sido instruído. Ele cobriu a sua boca, estendeu a sua mão com uma palma para fora e disse: você está imundo. E com esse pronunciamento, eu perdi a minha família, meus bens, meu futuro, meus amigos. Minha esposa veio me encontrar já nas portas da cidade com uma sacola de roupa, pão, moedas, e não disse nada. Alguns amigos tinham se reunido e o que eu vi em seus olhos foi o que tenho visto em todo olhar desde então: compaixão, alguns terror, medo. Enquanto eu saía, eles se afastavam. O seu horror por minha enfermidade era maior que a sua preocupação com o meu coração. E assim eles, igual a todos eles então, recuavam quando eu chegava perto. O banimento de um leproso parece por demais rigorosa, desnecessária. Contudo, o Antigo Oriente não foi a única cultura que isolou os seus enfermos. Nós, talvez, não construamos colônias e nem tapemos a boca diante da sua presença, mas certamente construímos paredes e afastamos os olhos. As pessoas não precisam ser leprosas para se sentir de quarentena. Como o leproso, muitos sofrem por uma condição que eles não criaram. Como o leproso, nós os banimos do nosso convívio. Os divorciados conhecem esse sentimento. Assim como os aleijados, os desempregados têm experimentado isso. Assim como os que têm pouca cultura, alguns se retraem diante de mães solteiras. Mantemos distância dos deprimidos e dos enfermos incuráveis. Temos bairros para imigrantes, asilo para idosos, escola para retardados, centros para adictos e prisões para criminosos. Só Deus sabe quantos leprosos estão nos asilos, exílios e voluntários. Indivíduos que vivem vidas caladas, solitárias, infectadas pelos seus temores da rejeição e suas lembranças da última vez em que tentaram ser gente. Eles preferem não serem tocados ao correrem o risco de serem machucados. Ah, quanta repulsa eles sentiam quando me viam.
5 anos de lepra me deixaram com as mãos retorcidas. Faltaram várias falanges em vários dedos, assim como pedaços da minha orelha e do nariz. Ao ver-me, os pais pegavam seus filhos e os escondiam. As mães cobriam seus rostos. As crianças me apontavam com o dedo e ficavam olhando para mim. Os trapos não podiam esconder as chagas do meu corpo, e nem tampouco o pano com que eu envolvo meu rosto pode ocultar a ira dos meus olhos, e eu nem sequer tento escondê-la. Quantas noites não levantei meu punho contra o céu silencioso? O que fiz eu, Deus, para merecer isso? Nunca tive uma resposta. Alguns pensam que eu pequei, alguns pensam que meus pais pecaram, não sei. Tudo o que sei é que eu me fartei de tudo. Eu me fartei de dormir na colônia, de perceber aquele cheiro horrível. Eu odiava aquele sino que eu tinha que carregar pendurado no pescoço para divertir as pessoas da minha presença. Como se precisasse dele, bastava uma pessoa olhar e já começavam os anúncios: imundo, imundo. Algumas semanas atrás, eu me atrevi a andar pelo caminho da aldeia. Não tinha nenhuma intenção de entrar nela. O céu sabe que tudo que eu queria era dar uma olhada nos meus campos, dar uma olhada em minha casa e ver, por alguma casualidade, o rosto da minha esposa. Eu não a vi. Mas eu vi algumas crianças brincando num campo, me escondi atrás de uma árvore e as observei vaguear e sair correndo. As suas faces estavam tão felizes e o seu riso era tão contagiante que por um momento, apenas por um momento, eu não era mais um leproso. Eu era de novo agricultor, eu era o pai, eu era um homem. Com a infusão de felicidade deles, eu saí do atrás da árvore, endireitei as minhas costas, respirei profundamente, e então eles me viram. E antes que eu pudesse me retirar, eles me viram, gritaram e fugiram correndo. Uma, porém, ficou, uma se deteve, olhou para mim, eu não sei. Não poderia dizer com certeza, mas eu só acho. Na verdade, eu só acho que era a minha filha. Não sei. Não poderia garantir. Mas eu penso que ela buscava pelo seu pai. Esse olhar me fez dar o passo que eu já dei. Certamente foi temeroso. Com certeza foi um risco. Mas o que eu tinha a perder? Afinal, ele se chama a si mesmo de Filho de Deus. Ou ele ouviria o meu clamor e me mataria, ou aceitaria a minha demanda e me curaria. Foi o que eu pensei. Eu me aproximei dele, desafiando. Não foi com fé, e não foi a fé que me empurrou, mas sim uma ira da dor desesperadora que eu sentia. Deus tinha feito uma calamidade no meu corpo, então deveria restaurá-lo, ou então acabar com isso de uma vez. Mas então eu ouvi, e quando ouvi, eu mudei. Lembre-se, eu sou um agricultor e não um poeta. Assim eu não consigo achar as palavras para descrever o que eu vi. Tudo quanto posso dizer é que as manhãs da Judéia algumas vezes são tão frescas e o nascer do sol tão glorioso que ao olhá-lo é esquecer do calor do dia e do anterior das feridas do passado. E quando eu olhei para o seu rosto, eu vi uma manhã da Judéia. E antes que ele falasse, eu soube que ele se interessava. De alguma forma eu soube que ele detestava essa doença tanto quanto, se não mais do que eu. A minha ira se converteu em confiança e a minha cólera em minha esperança. Oculto por detrás de uma pedra, eu ouvi descer da colina. As multidões o seguiam e eu esperei até que estivesse poucos passos de onde eu estava. E então eu me apresentei e gritei: Mestre! Ele parou, olhou para mim, assim como dezenas de outros, e uma torrente de terror percorreu aquela multidão. Os braços voaram para cobrir as caras, as crianças se comprimiram detrás dos seus pais, gritando: imundo! De novo, eu não culpo eles. Eu era uma massa mal feita de morte. Porém, quase não ouvia, eu quase não via.
Eu tinha visto 1000 vezes esse pânico, contudo, a compaixão que eu vi nos olhos dele, nunca havia contemplado em ninguém. Todo mundo retrocedeu, exceto ele. Então, ele avançou para mim. 5 anos atrás, a minha esposa tinha se aproximado de mim. E ela foi a última pessoa a fazer isso. Agora, ele fazia. Eu não me mexi. Simplesmente me disse: Senhor, se tu podes, e se quiseres, tu pode me curar. Se ele tivesse me curado com uma palavra, eu teria ficado encantado. Se ele tivesse me sarado com uma oração, eu teria me regozijado. Porém, ele não ficou satisfeito em falar. Ele me tocou. Desde o meu banimento até hoje, ninguém tinha me tocado. Ninguém até hoje. Ele me tocou e disse: eu quero. Fica ali. As suas palavras foram tão suaves como o seu toque. E a energia encheu o meu corpo como a água de um campo arado. E num instante, num momento, eu senti o calor onde já não havia insensibilidade. Eu senti a força onde tinha antes uma atrofia. As minhas costas se endireitaram e a minha cabeça se levantou. Onde eu tinha estado com os olhos somente no nível da cintura, agora estavam fitando o nível do seu rosto, aquele rosto sorridente. Tomou as minhas faces com suas mãos, se aproximou tentando e me aproximou tanto que eu pude sentir o calor do seu hálito e ver a umidade dos seus olhos. Não fale com ninguém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a oferta que Moisés ordenou para que os que são sarados. Isso mostrará às pessoas o que eu tenho feito, e é isso que eu estou fazendo aqui. Eu vou mostrar ao sacerdote, eu vou abraçá-lo. Eu vou me mostrar a minha esposa e eu vou abraçá-la. Levantarei a minha filha e a abraçarei. E eu nunca esquecerei, porque se atreveu a me tocar. Poderia ter me sarado com uma palavra, mas ele desejava fazer mais do que me sarar. Ele desejava me honrar com seu toque. Imagina só, por muito tempo eu fui indigno do toque do homem, contudo hoje eu fui encontrado digno do toque de Deus. Essa narrativa dada, ela vem de um livro chamado Simplesmente Como Jesus, de Max Lucado, onde ele narra o toque bondoso de Jesus na nossa vida. Esse leproso, como muitos de nós e como muitas pessoas, às vezes a história passa desapercebida. Mas eu quero dizer para você que esse Jesus que tocou nesse leproso, ele está aqui hoje para tocar em cada um de nós. Quem sabe você já recebeu esse toque e por isso você está aqui. Mas quem sabe tem algumas coisas em você que você precisa do toque de Jesus. Esse leproso foi corajoso o suficiente de vencer o medo, de vencer a repulsa do povo. Ele foi corajoso o suficiente para vencer o medo de mais uma frustração. Mas quando ele viu e ouviu sobre Jesus, de que ele era o Filho de Deus, aquele que podia todas as coisas, ele não se conteve e ele saltou diante de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me limpar. E Jesus diz algo: eu quero, fica limpo. A lepra, ela é algo que causa insensibilidade. Às vezes a gente não tem lepras do lado de fora do nosso corpo, mas algumas coisas do nosso coração causam insensibilidade com as coisas de Deus. Nos tornamos insensíveis ao Espírito Santo, nos tornamos insensíveis ao mover de Deus, à voz de Deus, ao clamor de Deus, ao convite de Deus, à misericórdia de Deus, à graça de Deus. E é nessa hora que eu e você precisamos
a ter como esse leproso dizer: Senhor, eu preciso do teu toque, porque sei que se o Senhor me tocar, eu posso ficar limpo. Esse homem não tem nome aqui, mas mais uma vez eu vou conjecturar, porque uma única vez aparece a história de um leproso sendo curado por Jesus. E às vezes a gente lê João capítulo 12, por exemplo, quando Jesus está numa casa em Betânia, um pouquinho antes de ser crucificado, e a gente lê que alguém derrama um vaso de alabastro sobre ele com um unguento e o unge, e nós dizemos: Jesus estava na casa de Lázaro, Maria e Marta, porque a Bíblia diz: e Lázaro estava lá, e Maria estava lá, e Marta estava lá. Mas sabe na casa de quem Jesus estava nesse dia? Sabe na casa de quem que Jesus estava nesse dia? Na casa do leproso. Eu te convido a abrir a tua Bíblia. Abre comigo. Abre lá em Mateus capítulo 26. Eu quero dizer a você nessa noite, o Espírito Santo está chamando eu e você para um novo tempo, dizer: Senhor, toca-me, toca a minha vida, toca a minha casa, toca a minha família, restaura o meu coração. Tem algo em mim, Senhor, que precisa ser tirado. Eu sei que o Senhor pode. Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, versículos 6 e 7, olha lá comigo. Alguém pode ler para mim, por favor, em voz alta? Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Jesus estava onde? Lê de novo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Isso, agora outra pessoa, abre para mim lá em Marcos 14, 3. Fazer a mesma narrativa. É a mesma narrativa. E Marcos narra de novo. Outra pessoa, por favor, lê para mim o versículo 3. Estava ele em Betânia, assentado à mesa, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento, de nardo puro e muito fresco, e quebrando o vaso, o derramou sobre a cabeça. Aleluia! Jesus estava na casa daquele homem que um dia pulou na frente dele e disse: Senhor, eu preciso voltar para minha casa. Eu preciso voltar, Senhor, a ser quem eu era. Eu preciso voltar a ter o que eu tinha. Eu preciso experimentar o que eu faz tempo que eu não experimento, Senhor. Se o Senhor puder, o Senhor toca na minha vida e o Senhor transforma. E Jesus fez isso. E é interessante que Marcos e Lucas narram que quando Jesus faz isso, Jesus dá uma advertência sobre a vida: olha, não fale para ninguém, vai e se mostra ao sacerdote, porque era o sacerdote quem dizia se estava purificado, curado ou não. E ele vai, mas ele não se contém, ele começa a falar de Jesus, ele começa a contar sobre Jesus. E aqui, quando Jesus vai terminar a sua caminhada na terra, Jesus vai para Betânia. Jesus pode sim ter visitado a casa de Lázaro, Jesus pode sim ter visitado a casa de Maria e Marta, mas nesse dia, Jesus estava na casa daquele que ninguém queria nem por perto. Jesus estava na casa dele. Eu quero dizer uma coisa: Jesus quer entrar na minha casa e na tua casa. Jesus quer ir na minha casa e na tua, mas nós precisamos saltar diante dele e dizer: Senhor, tem algumas coisas no meu coração que eu preciso que o Senhor limpe. Tem algumas coisas no meu coração que eu preciso tomar coragem de dizer: Senhor, aqui, Senhor, sabe? Eu queria convidar você a nessa noite, assim como fez Simão, porque agora vocês leram ali na casa de Simão o leproso, só que o leproso não podia ter ninguém à sua volta. Como que ele estava cercado de tanta gente? É que ficou um estigma, porque quando as pessoas olhavam ele curado, sabe o Simão? Quem? O Simão o leproso. Não é mais leproso, agora Jesus pode entrar na casa dele, as pessoas podem entrar na casa dele, o convívio voltou para a sociedade. Eu queria nessa noite chamar você a receber um toque de Jesus, porque às vezes a gente diz: basta um toque de Jesus e tudo muda, e é verdade, irmãos.
Um toque de Jesus muda tudo. Só que Jesus só toca quem diz: Senhor, toca-me. Jesus, eu preciso de um toque na minha vida. Jesus, eu preciso do mover do Senhor na minha vida. Eu quero convidar você a se colocar em pé. E nós queremos encerrar orando e dizer: Senhor, algo no meu coração, algo na minha vida, algo no meu jeito de ser, Senhor. Senhor, toca em mim. Às vezes, a lepra, queridos, é insensibilidade. Eu ouvi uma palavra de um pastor falando sobre família. Eu achei extraordinária a expressão que ele usou, porque ele fala assim: nós temos várias versões de nós. A gente vai no trabalho, às vezes a gente é a pessoa prestativa, a gente é a pessoa que ajuda todo mundo, a gente é a pessoa que está sempre pronta a socorrer, a gente está entre amigos, a gente é o divertido, é o que ri com todo mundo, é o que abraça todo mundo. Ali a gente vem para casa e parece que na nossa casa a gente dá a nossa pior versão, porque todo o nosso cansaço, todas as vezes a gente descarrega no filho, descarrega na esposa, descarrega no marido, descarrega naqueles que estão ao nosso redor. Esses dias eu fui para casa, eu falei: amor, vamos assar uma carne? Aí eu comprei uma carne, fui assar só eu e ela. Essa carne para pouca gente é complicado, você tem que assar pouco, senão só não estraga, né? Eu falei assim: sabe por quê? Porque às vezes a gente fica achando um momento especial para dar a nossa melhor versão para quem está perto da gente. E quem merece mais a nossa melhor versão é aqueles que estão ao nosso lado. Quem sabe nessa noite você olha o toque de Jesus que precisa no teu jeito de ser, no teu jeito de lidar com a família, no teu jeito de lidar com as situações, e Jesus pode dar um toque em você. Nosso temperamento, meu Deus, a minha esposa diz assim: eu tenho sentido, mas você, quando eu me apercebo, parece que eu estou me mordendo todinho, estou todo caroçado. Ela diz assim: isso aí é estresse. Sendo estressado, vai para cá. Eu preciso: Senhor, toca em mim, Senhor. Toca no meu temperamento, toca no meu jeito de ver a vida, no meu jeito de tratar as pessoas. E se você quiser, nessa noite o Senhor tem um toque para a tua vida. Olha o que Jesus disse em João 15, 1 e 4. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, que não der fruto, Ele corta. E tudo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós mesmos podeis dar, se não permanecer em mim. Jesus diz assim: vocês estão limpos pela palavra que vocês têm ouvido. E a minha oração é que nessa noite a palavra venha a limpar cada um de nós ainda mais. Colocar de Deus: o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe que versão de diva eu tenho dado para minha esposa, eu tenho dado para minha filha, que versão de diva eu tenho dado como pastor nesse lugar, o Senhor sabe como versão eu tenho sido. Eu te convido a orar. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Quando Jesus olhou aquele homem saltar diante dele, o povo correu, o povo foi embora. E Jesus ficou ali, podia ter só estendido a mão e dizer: seja curado. Mas Jesus sabia que mais do que curar a lepra do lado de fora, tinha que restaurar o coração dele de feridas de rejeição. E Jesus tocou naquele homem, e Ele quer tocar em você nessa noite. E é por isso que eu te convido a dar um passo de fé nessa noite e dizer: Senhor, tem algo que eu preciso do toque do Senhor. Só o Senhor sabe. E é por isso que eu quero convidar você que nessa noite, de forma específica, de forma singular, você quer um toque de Jesus na sua vida. Dá um passo à frente, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós queremos orar. E dizer: Deus, eu quero chamar o grupo de louvor, porque eles falaram que tem uma música aí. Enquanto nós cantamos, queremos encerrar com o louvor. Mas eu gostaria de antes orar com você e dizer a você, irmão, e dizer a você, minha irmã, que Jesus entrou na casa desse homem. As pessoas olhavam para ele: é Simão o leproso, mas não era mais. Quem sabe às vezes as pessoas olham: sabe o fulano lá, o nervosinho, sabe a fulana lá, assim, os adjetivos que o mundo nos dá já não nos pegam mais, porque Jesus já nos tocou.
Os adjetivos, os apelidos que o mundo dá já não nos ferem mais, porque Jesus já tocou em nós. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Porque um dia Deus chama Moisés para libertar o povo, e ele começa a dar desculpa para Deus. Ele começa a dizer: não, Senhor, eu não posso ir, eu sou gago. Não, Senhor, eu não posso ir, eu não sei falar. Aí Deus, para mostrar para ele por que ele estava realmente não querendo fazer o que Deus pedia, Deus fala para ele: põe a mão no teu coração, Moisés. Porque Moisés havia sido rejeitado pelos seus. Quando ele tentou socorrer um dos dele, ele foi rejeitado, e Moisés foge, tem que ficar 40 anos no deserto. E agora Deus mostra para Moisés o que Moisés estava escondendo, que ele mesmo não queria mostrar. Deus diz: Moisés, põe a mão no teu coração. Quando Moisés põe a mão no seu peito, a mão dele fica leprosa. Sabe o que Deus estava fazendo com Moisés? Deus estava tirando do lado de fora o que estava do lado de dentro. Deus só estava dizendo: sabe por que você não quer ir, Moisés? Falar para o meu povo que eu quero libertar? Porque você está ferido com eles, você está magoado com eles, você está chateado com o teu próprio povo, e essa lepra que está na tua mão do lado de fora é o que está do lado de dentro. Agora eu vou te dizer uma coisa: eu vou curar isso em você. Agora Deus diz assim: Moisés, agora põe a mão de novo no peito. Moisés põe a mão no peito de novo, e agora está curada a mão dele. Deus curou do lado de dentro e Deus curou do lado de fora. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Quem sabe tem algo, quando você põe a mão no teu coração, você sabe como são as tuas emoções, você sabe como são os teus sentimentos, você sabe como são as tuas ações, e comece a apresentar diante de Deus: Deus, eu quero um toque aqui, Senhor, nesta área. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja, nós só podemos ser quem o Senhor disse que nós somos, se o toque divino nos curar e nos sarar. Nós só podemos fazer, nós só podemos representar a Tua glória, a Tua graça nessa terra, seja, Pai, como filhos de Deus, seja como cristãos, seja como irmãos em Cristo, seja, Pai, como família, como marido, como esposa, como filhos. Nós só podemos ser o que o Senhor projetou para sermos, Senhor, se o Senhor nos tocar e nos curar. Nós só podemos ser, Pai, o que o Senhor disse que nós podemos ser, se houver um milagre, Senhor, vindo do alto, e uma transformação aconteça em nós, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, assim, Pai, como aquela coragem daquele leproso o fez estar diante de Ti, Senhor, e vencer todos os seus medos, vencer todos os perigos de alguém, Pai, que era, Pai, banido do meio da sociedade, estar ali. Nós queremos chegar à Tua presença e dizer: Senhor, toca-me, toca o meu coração, toca a minha mente, toca os meus pensamentos. Toca, Senhor, o Senhor sabe o que cada irmão, o que cada irmã está apresentando diante de Ti. O Senhor sabe, Pai, se é um temperamento, o Senhor sabe se são as suas emoções. Pai, em nome de Jesus, toca nos Teus filhos nessa noite, toca nas famílias nessa noite. Um toque do Senhor pode mudar tudo, um toque do Senhor muda a realidade, um toque do Senhor muda as circunstâncias, um toque do Senhor muda o nosso jeito de ser, um toque do Senhor muda o nosso jeito de pensar, um toque do Senhor muda, Senhor, a nossa realidade. E nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a mão do Senhor, a poderosa e potente mão do Senhor, venha tocar os Teus filhos, que eles possam se sentir, Pai, perdoados em Ti, que eles possam se sentir curados no Senhor, que eles possam se sentir renovados no Senhor, que a mão do Senhor, Pai, os conduza, Pai, assim como aquele leproso, Senhor, que um dia se assentou à mesa para receber Jesus, assim também os Teus filhos, Senhor, possam ter esse privilégio de continuar caminhando contigo, sabedores que foram curados no Senhor, aqueles que eram alguma coisa que a sociedade, Pai, lhe apreciava, aqueles que eram alguma coisa que a sociedade, Pai, abominava. A Tua palavra diz que o Senhor vem e dá outro rumo, o Senhor dá outra história, o Senhor faz nova todas as coisas, e o apóstolo Paulo foi quem nos ensina, Pai, a não olhar para trás, quando ele diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, para conquistar aquilo pelo que eu fui conquistado por Cristo Jesus. E nessa noite, Pai, em nome de Jesus, vem com Tua mão sobre o Teu povo, toca cada um. O Senhor, Pai, que é capaz de conhecer os pensamentos, o Senhor que é capaz de conhecer os nossos sentimentos, sabe o toque onde é necessário em cada um de nós. Renova os Teus filhos nessa noite, Pai. Faz de cada um de nós, Pai, alguém curado na Tua presença,
Alguém, Pai, que não tem mais medo de enfrentar as realidades da vida, não tem mais medo de enfrentar, Senhor, os desafios dessa vida, porque sabe, Senhor, que algo mudou com um toque do Senhor. Essa é a minha oração nessa noite, Pai. Visita os teus filhos, que possamos nos sentir, Pai, renovados em Ti, perdoados do Senhor, curados do Senhor, e que cada família aqui desfrute, Senhor, da melhor versão de nós, e que cada família desfrute, Pai, da melhor versão desse pai, da melhor versão dessa mãe, da melhor versão desse filho, dessa filha. Oh, Pai, que o mundo, Pai, possa experimentar a melhor versão de nós como cristãos, Pai. A Tua palavra diz que a ardente expectativa da criação é a manifestação dos filhos de Deus, e nessa noite, Pai, nós oramos que esse toque traga, Pai, novo, algo novo, uma restauração, Senhor, um tempo de restauração, um tempo, Pai, onde nós nos aplicamos em andar diante de Ti, se sentindo curados, se sentindo perdoados, se sentindo, Senhor, algo importante no reino de Deus, alguém, Pai, que faz a diferença. Não importa, Pai, não importa quais são os jargões que o mundo nos dá, o importante é que a Tua palavra diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nessa noite nós declaramos, Pai, o Teu povo, declaramos, Pai, a mão do Senhor tocando, trazendo graça, trazendo perdão sobre os Teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.